Boa noite, irmãos. Parece que o fato que eu apareço aqui uma ou outra vez é um bom sinal, né? Um sinal que o processo de transição e sucessão continua avançando. Isso é muito bom. Glória a Deus por isso. E para mim é um grande privilégio, uma grande alegria poder acompanhar aquilo que Deus está fazendo nessa igreja, no meio de vocês. Eu acompanho mais de próximo, de perto, a liderança, então com certeza a interação é mais com o grupo lá, mas é um privilégio poder também aproveitar os domingos, quando eu estou aqui, para compartilhar um pouco sobre aquilo que Deus está fazendo. E eu sempre fico assim, num conflito, porque eu gostaria muito de aproveitar que outros falassem, né? E eu tento, às vezes, fazer isso. Vamos ver se talvez no final eu possa também dar um tempo para um ou outro, compartilhar um ou outro aspecto aqui que tem a ver com aquilo que eu vou compartilhar. Ok? Então a igreja está nesse processo de transformação, de renovação, e foram estabelecidas algumas diretrizes, e como sempre a igreja ela define a missão. Agora eu vou fazer um teste. Quem sabe ou lembra da missão Yellow Blue que foi definido recentemente? Qual é a missão da Yellow Blue? Eu acho que eu vou ter que voltar mais vezes, hein? Alguém levanta aí com coragem, qual é a missão da Yellow Blue? Eu não vou sair daqui até alguém compartilhar a visão. A missão, desculpa, missão. Ixi, é uma frase só e ninguém... Qual a missão? Melhor lá, olhar ali, porque vai demorar o culto, hein? Temos 40 líderes ali que devem saber de memória a missão. Irmãos, vamos parar aqui, vamos orar pelos líderes? Tá dando espaço para... muito humilde. Vamos lá. Um corajoso ali do Renovo. Todo mundo ouviu? O que ele falou? Amém. Então eu acho que vocês vão ter que fazer essa dinâmica a cada domingo. Amém? Só uma dica ali para vocês. Eu nem vou entrar nos valores missionais, porque senão vai dar bagunça. E é muito importante, irmãos, a gente ter uma noção clara daquilo que Deus preparou para nós como comunidade. E pessoas chamam isso de missão, outros chamam isso de propósito, outros até chamam isso de visão, mas a ideia é, qual é o motivo que essa igreja existe nessa cidade, nesse bairro aqui, qual é a missão única, singular, que Deus deu a vocês como comunidade. E vocês, então, através da equipe de liderança, chegou a definir essa frase. E os valores que vocês também definiram, eu ouvi falar que vocês tiveram uma dinâmica aqui no domingo, nas mesas, onde houve o compartilhar desses valores. Eu até dei algumas tarefas, né, de vocês pensarem como é que eu posso pegar esses valores aqui, que são 6 valores, com a sigla Cristo, né, eu não vou explicar mais, mas o desafio, como é que eu vou viver esses valores missionais no meu contexto, na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, de uma forma intencional. Então, se você não sabe o que é um valor missional, aí você conversa com um presbitério, né, um presbítero, ou com um membro do Renovo, da liderança, que eles vão te explicar de uma forma muito clara o que significa ser missional. Nós trabalhamos muito sobre isso, e é importante a gente ter clareza sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre uma época do povo de Israel que era uma fase muito difícil, complicada no povo de Israel. Um povo que
foi escolhido por Deus, mas aquilo que o povo estava vivendo naquela época parece que sinalizava que não era um povo escolhido. Era mais assim um povo abandonado. Um povo que se era um povo escolhido e amado por Deus. Mas aquilo que esse povo vivia naquela época tinha pouco a ver com se sentir amado. Um povo que estava espalhado pelo mundo, no exílio, no cativeiro, um povo deprimido e com certeza não se sentia como esse povo escolhido e amado por Deus. Estava vivendo uma época de crise, profunda crise de identidade. E um livro que compartilha sobre essa época é o livro de Neemias. Eu gostaria de ler alguns versículos bem do início do livro de Neemias. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto eu vou estar lendo, de você imaginar aquela cena. Tá? Tente se colocar naquela situação. Então, um povo que estava vivendo espalhado, longe do local, né, da terra prometida. E aqui nós vemos então uma história que nos mostra que Deus não esqueceu o seu povo. Então feche os seus olhos, eu queria ler alguns versículos aqui do início de Neemias capítulo 1, que diz o seguinte. Então feche os seus olhos, prepare ali seus olhos internos ali para visualizar a situação, a cena. Neemias, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Não sei se você consegue visualizar essa cena. Visualize Neemias sentado ali, chorando, lamentando. Não sei se Neemias lembrava da cidade. Consigo imaginar que ele ainda tinha uma imagem da cidade bonita, da cidade forte. E agora, de repente, esse relatório devastador, deprimente, de uma cidade em ruínas. Neemias sente uma dor profunda no seu coração. Neemias, e esse livro aqui mostra que Neemias vivia uma vida de intimidade com Deus profunda. Era um homem de oração, um homem com um forte testemunho de vida. Apesar de viver longe da terra prometida, ele assumiu uma missão pessoal. Ele não se frustrou. Ele foi um exemplo. Ele procurou o bem da sua cidade. Essa dor, com certeza, Neemias sentia, porque Deus estava sentindo essa dor. E enquanto Neemias está sentado ali, lamentando, chorando, ele começa a conversar com o seu Deus.
E eu não vou ler esse texto aqui, eu gostaria que você lesse em casa essa oração, que é um testemunho de uma profunda intimidade que Neemias tem com Deus. E Deus vai trabalhando no coração dele. E aqui essa dor do coração do Neemias leva ele para uma ação, não para a paralisia. E eu queria que você abrisse os olhos. Essa dor que Neemias sentiu, talvez você também sente. Talvez você, na sua conversa com Deus, você sente uma dor profunda em relação a uma situação que alguém está vivendo na sua vizinhança, talvez na sua família, talvez um amigo. E eu queria te encorajar, depois eu vou dar um momento para você, talvez se você tiver essa dor, você compartilhar essa dor com a igreja. Uma dor que Deus colocou no seu coração. Essa dor, ela representa um descontentamento, uma inconformidade com uma situação. E Neemias, então, ele age, nós lemos aqui nos próximos capítulos, aquilo que acontece. Neemias, ele é mobilizado por essa dor. Agora, quando nós sentimos uma dor, que talvez advém do coração dessa dor de Deus, nós podemos reagir de várias formas. Eu não sei se você lembra, e talvez até Neemias lembrava, de alguém que também, há muitos anos antes, sentia uma dor profunda. Esse homem era Moisés. Um homem inconformado com alguma coisa, uma situação que ele vivia, que ele tinha vivenciado. Um descontentamento, uma inconformidade, uma dor profunda no coração dele. E talvez Neemias lembrava desse episódio de Moisés, que em vez de conversar com o Senhor, agiu pela sua própria força. E nós sabemos da consequência, de Moisés. De o que aconteceu com a vida dele quando ele tentou. A questão da dor que Moisés sentiu não é algo errado, não foi algo negativo na vida de Moisés. Ele sentiu esse descontentamento santo com a situação, com a situação de escravidão do povo de Israel no Egito. E às vezes eu me pergunto assim, quando nós sentimos uma dor, nós temos às vezes a tendência de agir, de querer levar justiça. Eu sei que existem pessoas que são mais dirigidas por justiça. A minha esposa, por exemplo, filha de advogados, que tem um sentimento muito forte de justiça. No inglês a gente diz fairness, como é que é? Justiça. Então, quando ela percebe uma injustiça, uma discriminação, ela sente uma dor tremenda. Só que não justifica ela, que tenha talvez a sensibilidade maior de agir. Então, todos nós, quando nós sentimos uma dor, mesmo que seja uma dor de Deus, não significa que a gente deve reagir de uma forma rápida, intuitiva, impulsiva. Então, aqui nesse processo da Yale Blue, e eu acompanhei isso desde o início, eu senti muita gente ali no grupo com uma dor profunda no coração, ali do renovo. E eu sentia esse drama. E talvez você, aqui, não percebendo, você também sentia uma dor. Essa sensação, nós precisamos de uma nova perspectiva, nós precisamos de mudança, algo tem que acontecer. E conhecendo a história da igreja, eu consigo imaginar a dor que muitos de vocês passaram, talvez ainda sentem, e com esse descontentamento, esse sentimento, alguma coisa precisa mudar. Então essa dor, ela pode se relacionar a alguma coisa individual na minha vida.
que é relacionado a uma pessoa, uma dor que eu sinto em relação a uma situação que alguém está vivendo, ou pode ser uma dor relacionada à igreja, à situação da igreja aqui, né? E eu sei de que desde o início, né, muitas pessoas ali também no Renovo estavam vivendo esse drama de Neemias, né, ou de Moisés, de sentir essa dor, então ter que ter essa sabedoria de saber o que eu faço com essa dor. Eu sinto essa dor, como é que eu lido com essa dor? Eu queria te encorajar de você pensar. Tome aqui um momento e você pensa sobre se você também sente algum tipo de dor, algum tipo de descontentamento que você sente que é de Deus. Isso pode ser algo bem prático na sua vida. Então feche os seus olhos agora e comece a pensar onde é que você sente uma dor, talvez que venha, né, de Deus na sua vida. Pense algo prático, talvez você consiga identificar de uma forma muito fácil isso. Talvez você não sinta uma dor, também não é problema, você não precisa sentir uma dor. Mas talvez você esteja ali sofrendo porque você sente uma dor. E está nesse momento lidando com essa dor. Novamente, isso pode ser algo pessoal, mas também pode ter a ver com a igreja, talvez com o ministério no qual você está envolvido. Pense sobre aquilo que essa dor, esse descontentamento, essa inconformidade. E aqui Neemias, quando ele sente essa dor, é uma expressão profunda de tristeza, ele chora aqui, né, ele lamenta vários dias, então essa dor realmente era muito profunda. Interessante é que ele conversa com o Senhor, ele fala com o Senhor, e Deus então prepara oportunidades onde ele consegue, né, Deus pela sua graça e pelo seu favor, leva a Neemias a uma ação prática em relação a essa dor que ele sente. Interessante quando Deus então, quando Neemias, movido por essa dor e capacitado pelo rei Artaxerxes, né, que o capacita com recursos, com condições para voltar lá a Jerusalém, para reconstruir o muro, ele chegando em Jerusalém, ele toma tempo para fazer um diagnóstico, uma análise da situação. Então Neemias, com muita sabedoria, ele vai olhando e analisando. Ele não vai agindo de uma forma impulsiva, espontânea, mas ele diagnostica, ele planeja, e Deus mobiliza novamente pessoas ali para se juntarem a essa causa. E isso é muito legal, a gente vê aqui a história e parece que tudo vai bem. As pessoas começam a se mobilizar, Neemias faz o diagnóstico, ele faz o plano, à noite ele vai até olhando ali para não chamar muita atenção, e Deus vai levantando pessoas ali para apoiarem Neemias nessa causa que foi originada por essa dor, por essa paixão que Neemias sente. Então, como aqui a gente vê no começo tudo anda bem, mas logo a gente percebe aqui, quando a gente lê, que surge oposição nos inícios, nos primeiros capítulos. Uma oposição ferrenha, aqui diz, mencionado Sambalate, o Irotita, Tobias, o Amonita, Gesem, o Arábio. Então, várias pessoas ali que não estavam felizes, né, com essa ideia de reconstrução dos muros de Jerusalém. E logo, então, esse projeto começa a ser ridicularizado. Existem várias resistências que surgem ali nesse projeto, e eu queria mencionar aqui brevemente, especialmente a partir do capítulo 4, onde nós vemos uma interação, onde até o próprio povo de Israel começa a fazer uma reflexão sobre aquilo que eles estão fazendo. Existem 4 aspectos aqui que esse povo enfrenta quando eles começam a reconstruir esse muro. E essas quatro
esses 4 aspectos com os quais o povo de Deus está confrontado, né, o pessoal que começa a reconstruir o muro, é o cansaço. Esse trabalho, essa causa, essa missão, ela é muito cansativa. Depois, a segunda questão é que parece que a situação é intransponível. Tem tanta coisa que precisa ser trabalhada. Eles acham também, terceira questão, isso é totalmente inviável. Nós não temos condições, nós não temos capacidade de trabalhar nisso. E o quarto, então, eles chegam à conclusão, isso aqui é muito arriscado, é muito perigoso, é até ameaça de morte. Então, esses trabalhadores, né, o povo ali, enfrenta essas 4 questões aqui no capítulo 4. O povo diz assim, os trabalhadores já não têm mais forças. E quando nós trabalhamos na mudança, ela dói, ela custa, ela é cansativa. Aqui nesse processo, com certeza, muitos de vocês cansaram. Talvez nunca externaram isso, né? Alguns talvez, né? Esse processo aqui é muito cansativo, nunca vai parar. Eu nem sei se começou, parece que não para, é muito cansativo. É necessário uma paciência que eu talvez não tenho. Então talvez um ou outro já pensou em abortar esse processo. Eu não vou pedir para sinalizar quem já teve o pensamento de sair, né? Mas eu suponho que vários de vocês brincaram com essa ideia de talvez, eu vou para uma outra comunidade, isso aqui não vai rolar. É muito cansativo, eu quero ver resultados. E às vezes isso acontece quando Deus nos coloca diante de uma causa, uma situação. A primeira, talvez, experiência é que você se cansa. Você já entra na situação cansado. E você quer resolver essa situação de uma vez, muito rápida. E pensando, né, daqui um ano anterior, quando nós começamos a trabalhar com o grupo do Renovo, a gente ouvia essas vozes. Nós precisamos mudança já. Não aguento mais. Foram reações naturais. Isso é natural. Eu tinha uma compreensão muito clara disso. É muito cansativo. E aqui o povo também enfrenta esse cansaço. Imagina, reconstruir o muro. Eu não sei quais muros você talvez precise reconstruir. O cansaço que você sente, às vezes é físico, às vezes é emocional, psicológico, relacional. Mas é uma realidade. Nós cansamos e às vezes chegamos ao ponto de dizer assim, olha, eu não consigo mais. Eu preciso parar. Um grande desafio nós às vezes pensamos em abortar um projeto de Deus na nossa vida pelo cansaço. A segunda questão aqui a gente lê no capítulo 4, o povo diz que ainda há muito entulho, há muita coisa para fazer. Não para, esse trabalho não para. Parece que quando eu pego aqui uma pedra, cai um pedaço do muro. Parece que a gente trata de uma questão, depois vem outra. É muito trabalho. E na verdade é intransponível. A gente não consegue avançar, ou a gente tem essa sensação, não estamos avançando. E muitas vezes a gente olha para a nossa situação, às vezes é uma vida, alguém com o qual a gente está trabalhando, a gente vê a necessidade de transformação, de mudança, e a gente não vê a coisa acontecendo. A gente não enxerga uma mudança acontecendo na vida da pessoa. E a gente olha para a pessoa do nosso viés. A gente olha para a pessoa e a gente desanima, por quê? Porque a gente vê, isso é trabalhoso demais.
tem tantos problemas na vida dessa pessoa que é melhor a gente desistir. É muito desgastante e é intransponível essa situação. E muitas vezes a gente desiste nessa situação porque a gente acha que não conseguimos trabalhar porque é muito trabalho, é intransponível. São barreiras que a gente não consegue transpor. Um outro argumento pode ser, e aqui o povo diz, chega à conclusão, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir esse muro. Então uma tendência é olhar para nós mesmos, olharmos para os nossos recursos. E eu senti que nesse processo de transição, com toda a história, toda a bagagem que a igreja passou, que muitos, especialmente do grupo da liderança, olhavam para si com a própria visão. Com uma visão, eles não conseguiam mais enxergar aquilo que talvez Deus estava enxergando. Então nós fizemos uma dinâmica, né, eu pedi para todos escreverem uma carta de apreciação. No sentido assim, o que eu vejo de valor, algo que eu considero de valor e algo muito precioso na vida da outra pessoa. E de fato, depois a gente deu um momento para compartilhar e alguns falaram assim, olha, eu não consigo ver isso em mim. Aquilo que a outra pessoa escreveu sobre mim, eu não consigo ver isso em mim. Muitas vezes a gente perde a visão daquilo que Deus enxerga na minha vida. A gente não acredita mais em nós mesmos. E é ali que nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que olham para a nossa vida e acreditam por nós. Então, talvez uma ação que você pode tomar, saindo desse culto aqui, é você pensar quem precisa de um elogio, quem precisa de uma palavra de vida. Muitas vezes a gente fala um monte de coisa. Nós somos muito bons em analisar e criticar, né? Nós temos essa capacidade. A gente desenvolve desde pequeno. Então a gente critica, a gente avalia, a gente, né, julga muitas vezes. Isso, infelizmente, não é só aqui na igreja. Acontece lá em casa. Então pense sobre os seus filhos, a sua filha, o seu filho. Você tem a tendência de falar palavras de vida ou palavras de morte? Ou olha para o teu cônjuge. Qual a cultura de comunicação que vocês têm? A forma como vocês conversam representa a visão de Deus na vida da pessoa? Eu sou um espelho de Deus na vida da pessoa, de quando eu falo para ela, eu estou representando aquilo como Deus vê a pessoa? Eu peco muito no meu casamento. E eu sei o quanto eu preciso aprender a falar palavras de vida para minha esposa. Em vez de criticar, né, porque ela não está fazendo o exercício que eu acho que ela precisa fazer, que ela não está cuidando da saúde da forma como eu acho que ela deveria fazer. A cobrança, ela vem logo, isso desgasta, isso mata a pessoa. A alegria que ela sente, isso é muito, muito crítico. Então, se há uma coisa que você leva dessa mensagem aqui, vá para casa e pense como é que eu posso ser um instrumento de bênção na vida da outra pessoa. Como é que eu posso comunicar para outra pessoa uma visão de como Deus a enxerga. E isso, talvez só isso seja o primeiro passo para a transformação, para a mudança na vida da pessoa. Às vezes a gente já não acredita em nós mesmos. E o mundo deixa bem claro todos os nossos defeitos. O mundo deixa claro quais são as nossas limitações. Nós não precisamos disso em casa. Nós não precisamos disso na igreja, no ministério, no grupo familiar.
Então é um grande desafio. Mas é uma dificuldade. Às vezes nós abandonamos um projeto de Deus porque a gente já não acredita em nós mesmos. Nós simplesmente olhamos a situação e a nossa vida pelos nossos próprios olhos. E a última questão é realmente se sentir ameaçado. Aqui o povo de Deus estava trabalhando, né? O povo da cidade ali, e os inimigos começaram a dizer assim: peraí, assim também não dá, né? Eles estão construindo os muros, nós vamos agora fazer uma intervenção, nós vamos ameaçar. Então não é só questões internas que podem nos atrapalhar, mas podem ser ataques, intervenções externas, de fora. E aqui o inimigo, ele tem o grande interesse de roubar, estragar, matar, né? E ele vai usar pessoas de fora, ele vai até usar pessoas que estão mais próximas de nós, mas ele quer nos desanimar a continuarmos a trabalhar nessa questão. E aqui no capítulo 4 nós lemos: e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então era uma ameaça real. Havia pessoas falando que eles queriam acabar não só com o trabalho, mas com o povo, com os trabalhadores. Então isso é não sei como você está vivendo isso, eu não sei como a igreja está vivendo isso nessa fase de transição, mas nós sabemos aqui que o inimigo não está interessado numa renovação. Ele não está interessado em ver a IEL Blue se reerguer e realmente ser uma igreja, uma comunidade missional, que transforme não só as famílias da igreja, mas que transforme talvez a vizinhança, a escola, né, o abrigo, o trabalho. O inimigo não está interessado nisso. Então nós precisamos nos preparar para essa intimidação do inimigo que vai vir através de várias formas. Então esse medo pode nos paralisar também. Então existem vários motivos pelos quais a gente pode abandonar uma causa, um projeto de Deus. O mais importante é: será que nós ainda sentimos aquela dor, né, que está no coração de Deus? A dor talvez pela igreja, pela situação da igreja. A dor, né, pela situação de alguém que está na sua família, no seu trabalho, ou você se acomodou. Deus, ele quer te chamar novamente para próximo. Ele quer compartilhar a dor do coração dele. Então eu quero te encorajar que, talvez lembrando aqui nessa história de Neemias, quando ele chama a sua atenção, que você esteja atento àquilo que Deus fala. Eu tenho um grande privilégio de poder trabalhar com jovens, como faço parte da liderança da missão. Eu trabalho com jovens que Deus mobiliza para missões. Então, hoje em dia eu trabalho com 3 jovens alemães na Alemanha, que passaram um sertão do Pernambuco. E esses 3, Deus chamou, eles sentiram essa dor no coração de Deus, que é incrível. Então, eles decidiram, é um jovem casal e uma solteira, alemão, que teve aqui no Brasil uma vez, que foram impactados de uma forma tão grande, que quando eu converso com eles, não tem negociação. Para eles não tem negociação. Deus os chamou para vir ao sertão e fazer uma transformação nesse sertão. Isso me empolga. E existem muitos outros casos também. Na AME Global, nós temos casos assim, quando você vê os missionários ali no Amazonas, entre os indígenas, na África, né? Eles estão lá não porque se sentiram inspirados, é porque eles sentem uma dor profunda, e essa dor continua. E essa dor é que os mobiliza. Então, quando nós falamos sobre transição,
quando nós falamos sobre a IEL Blue se tornar uma igreja presente na cidade. Se vocês não sentirem essa dor, irmãos, não vai ter ação, não vai ter mobilização. Então, talvez um passo, né, se vocês não sentirem essa dor, ou se vocês perderam esse sentimento da dor, é orar: Senhor, eu senti essa dor, mas parece que eu não estou mais sentindo. Então, talvez o passo primeiro é: Senhor, reconecte. Eu quero reconectar com o teu coração. Eu quero sentir as batidas do teu coração. Eu quero sentir essa dor. Porque sem essa dor, não vai ter transformação. Não vai ter mobilização. Não vai ter mudança. Então, eu queria dar essa oportunidade. Talvez alguém aqui sente essa dor. Talvez esteja lutando com essa dor. Se você talvez esteja nessa situação, eu gostaria muito que você compartilhasse, se você tiver liberdade, compartilhasse com a igreja sobre essa dor. E convidasse a igreja de estar orando com você, para que Deus te mobilizar e te capacitar para atender essa dor. Existe alguém que... É difícil, eu não gostaria de estar aqui, mas parece que a história ela fala muito sobre mim e Deus vai falando. E no ano passado eu participei de um projeto numa escola e essa dor é tão forte que muitos até me acusam às vezes de só falar desse assunto, né? Pô, Fernando, tu é um monoassunto, cara, só fala disso. É porque dói, é porque grita, né? Nós trabalhamos em 5 escolas e um irmão que trabalhou conosco, ele teve uma visão. Antes de começar o projeto, ele nem trabalhava lá conosco na Cruz Azul. E ele disse que num devocional de manhã ele ia orar e Deus falou, fecha. Ele ia fazer o devocional dele, Deus falou com ele, fecha tudo e ora. Eu quero falar contigo. E quando ele fechou lá o devocional dele, e ele falou, Senhor, ele disse que desceu um rio assim de Deus sobre ele, que ele não entendia nada, e a palavra de Deus era a seguinte: eu vou usar esse projeto para fazer justiça por onde vocês passarem. E ele falou que haviam pessoas que já estavam 2, 3 anos orando por justiça e não tinham aonde ter essa justiça. Ok, vou tentar resumir, tá? Fomos para a escola, a gente trabalhava no contraturno das escolas e uma escola fechou uma turma de 30. Primeiro choque é daqueles 30, 15 adolescentes de 7º e 8º ano estavam se automutilando. Metade. E aquilo já tomou a gente de desespero, a gente começou a trabalhar essa situação. Mas, continuando, a gente trabalhou o tema amor. Aí vem essa ideia, levar a justiça de Deus é levar o amor de Deus. Deus é amor e é justiça. E no tema amor, a gente trabalhou a ideia das 5 linguagens do amor. Era para levar as linguagens do amor para dentro da família. Fazer um teste com a família. Pô, minha família está ruim, eu quero saber o que o meu pai, qual é a linguagem de amor do meu pai. Né? Se é presente, se é servir, bem conhecido, né? E uma menina que era super crente da igreja, falou assim, olha, com o meu padrasto não dá. Eu falei, meu Deus, ela é tão participativa, né? Não, com ele não dá. Mas eu não me conformei com aquilo. A gente passou de novo, eu falei, fulana, faz com o teu padrasto, pode mudar a realidade da tua casa. Essa era a ideia da intervenção do grupo. Ela falou, não, com o meu padrasto não dá. Eu não consigo. Aí depois do projeto a gente ia lá jogar um vôlei, né? Fazer um esporte. Ela foi saindo e eu falei de novo, eu insisti. Fulana, faz isso com a tua família, com o teu padrasto, se desafie. Ela falou, não dá para fazer isso com uma pessoa que me toca todo dia à noite.
Nós temos uma pandemia na nossa cidade de violência sexual que a gente não imagina o que está acontecendo. E isso me tomou de um pavor e um medo de lidar com aquilo. Nunca tinha lidado com isso. Com a graça de Deus, a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Ela foi embora bem rapidinho, ela falou detalhes que eu não vou falar aqui, que é desesperador. E de repente, eu estava lá no outro dia de manhã com a menina e a mãe da menina. Tudo da igreja, inclusive o padrasto. Ela contou mais detalhes ainda, aquilo me encheu de tristeza, de desespero. A mãe desesperada, eu suspeitava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ele é brabo, ele é truculento, ele é não sei o quê. De repente, a gente estava numa sala da coordenação com a porta trancada na escola. Um monstro dando soco na porta, abre a porta. Era o padrasto. O diretor tinha uns 2 metros de altura, se escondeu atrás de um computador assim, desesperado. A menina estava lá fora e dava para ouvir os gritos dela. Falei, eu vou. Sozinho. Abri a porta. Falei, senhor, senta ali por gentileza. Eu quero falar com a minha filha. Eu falei, a tua enteada tem medo de ti, senta. Né, Deus sabe, acho que ele me preparou 11 anos fazendo jiu-jitsu para ter aquela coragem, né? Eu saí, se ele desse um passo na minha direção, do jeito que eu estava, graças a Deus não aconteceu, acho que ele estava no hospital até hoje, né? Mas, o que aconteceu? Todo o processo, né? A polícia chegou, o conselho tutelar, as meninas foram, era uma mãe e 3 filhas. A menina era a mais velha, ela disse, se eu não fosse para a cama, ele chamava menor, aí eu ia. Para proteger a minha irmã. E ele, chegou a polícia, aquele leão que estava dando soco, gritando, virou um gatinho. E a polícia falou, tu tem 60 minutos para retirar as coisas da casa, já foi feita uma medida protetiva e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando ele saiu, todo mundo saiu, e eu fui conversar com essa menina, ela falou, obrigado, Senhor, tu sabe o quanto eu orei por isso. Se confirmou a palavra do irmão lá. Pessoas estão orando por justiça. E esse projeto vai ser a justiça. Irmãos, isso mexeu comigo. Isso me inquietou. E até hoje me inquieta. E eu creio muito que os homens dessa igreja aqui são homens que podem fazer justiça. Não justiça com as próprias mãos, mas a justiça através do amor de Deus. E as mulheres dessa igreja, as mães dessa igreja, as avós, as tias, podem ser as mães dessas crianças órfãos. Às vezes órfãos que têm um pai em casa, têm uma mãe, têm um responsável, mas não têm amor. E isso me inquieta, meus irmãos. Isso é um buraco. Qual é a palavra? Me ajuda. Qual é a palavra aqui do Neemias? Isso é uma dor. É uma dor. Para terminar. Muitos outros formas muito parecidas de justiça aconteceram através do amor de Deus e através da ousadia. E eu compartilhei isso, a gente fez uma capacitação aqui e para minha surpresa tinha outros irmãos que tinham a mesma dor que eu. E a partir dessa semana nós temos uma equipe que vai estar num abrigo de adolescentes órfãos da nossa cidade, conhecida como Casas Lares, né? Que é a Nilson, a Carla, a Elisa, o Padu, a Adriana, Perim, Batiste, quem mais me ajuda? A Valdete, a Amanda, a Luana, e mais pessoas me procuraram que têm essa dor. Por quê? Eu tive coragem de compartilhar, sei lá, fui chato, não sei, sou chato mesmo, porque dói. E quando eu voltei aquele dia, eu e o meu amigo no carro, a gente chorava desesperado, sabe por quê? E essas foram as palavras dele, por isso que eu estou aqui. Ele falou, irmão, eu estou sentindo a dor de Deus agora. Se eu sou tão falho e estou chorando desse jeito, estou sentindo o que aconteceu. Imagina o Senhor, que é santo e nos ama tanto.
e vi uma menina sendo abusada daquele jeito. Eu não aceito mais isso acontecer debaixo dos meus olhos, do meu nariz. E a igreja do Senhor é que tem uma resposta para isso. Não é o mundo. O mundo é hipócrita. O mundo tapa os olhos. O mundo tem medo. Nós precisamos dar uma resposta para isso. E, com a graça de Deus, essa semana a gente vai iniciar lá no abrigo e levar uma resposta, levar o amor de Deus. O mundo não tem a resposta. Eles precisam de uma resposta do céu. Amém? Obrigado por deixar eu compartilhar a minha dor aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Se Neemias não tivesse tido essa informação, como é que ele teria sentido essa dor? Então, talvez o motivo da gente não sentir dor é porque a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque a gente está desconectado. Ou a gente não pergunta, ou a gente finge que não vê. Então, eu acho que talvez o primeiro passo é estar conectado, estar ali próximo daqueles que estão sentindo a dor. Então, essa inconformidade, esse descontentamento santo, é algo que a igreja precisa sentir. Então, e essa é a proposta com a ideia da igreja missional. Não é isso aqui, irmãos, isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Isso é uma pequena parte. Deveria ser só uma conclusão, um resumo daquilo que a igreja vive. Que é algo assim, que são exemplos assim. Então, talvez, se você não sente a dor, obrigado aí pelo exemplo, talvez a gente precise orar, Senhor, me coloque para dentro de um contexto onde eu possa sentir essa dor, porque eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nenhuma dor. Talvez essa é uma forma, né, de você, talvez no grupo familiar ali, começar a fazer sua oração. Senhor, não sentimos dor. Precisamos conectar. E toda essa ideia da igreja missional é justamente isso. Nós precisamos conectar com a cidade. Nós precisamos conectar com a sociedade. E ninguém aqui pede para você sair da sua zona de conforto, ir para a África. Não é um ministério ninguém está pedindo você fazer um ministério transcultural. É dentro do seu ambiente você começar a abrir os olhos, começar a ouvir, começar a fazer perguntas. Qual é a missão aqui? Missão da igreja? De forma o quê? Intencional. E eu gostei muito, né, que vocês decidiram incluir essa palavra, porque ela é chave. Ela é muito chave, porque senão a gente fica aqui fazendo culto, né? E é legal, que bom, kumbaya, né? Vamos sentir. Mas as pessoas não vão chegar para cá, irmãos. As pessoas que realmente precisam não vão entrar aqui. Não vão entrar. Deus tem um grande povo em Blumenau. Ele tem um grande povo em Blumenau. Muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E nunca vão entrar numa igreja. Por si só, nunca vão entrar numa igreja. E agora? A igreja precisa ir para lá. Isso é um processo lento, né? Exige muita coragem. Então, voltando aqui a Neemias, né? Uma vez que a gente sente a dor, não é fácil. Vai ver um monte de motivo para a gente desistir. E nós precisamos de oração. Porque Deus está nisso, eu acredito nisso. Desde bem no início do processo, quando a gente falava de transição, de trazer um novo pastor, né, e para muitos era simples. Não, vamos substituir o pastor, resolve. E eu dou graças a Deus que a liderança ouviu a voz de Deus e não simplesmente abortou esse processo, mas topou, encarou. E vocês sabem, várias vezes o pessoal foi para o retiro, voltou de uma forma muito estranha, né?
começaram a falar e testemunhar, e vocês aí talvez, o que está acontecendo ali nesse grupo? É transformação, é Deus operando, e às vezes é algo silencioso, é algo que a gente não consegue ver de uma forma visível. Isso precisa sair, precisa ser encarnado, aquilo que Deus faz, precisa ser encarnado, isso demora tempo, e eu acredito nisso. Então eu queria, não sei se a gente vai ter esse slide aí, eu desafiei o grupo, né, nesse final de semana a gente falou novamente sobre visão, e a gente percebe como é difícil a gente projetar o futuro, olhar para daqui a 3 anos, onde é que, da visão de Deus, onde é que nós poderíamos estar daqui a 5 anos, daqui a 7 anos, onde é que a igreja Blumenau, dentro desse contexto, dentro dessa missão, onde é que nós poderíamos estar? E eu decidi, né, eu conversei até com o Werner, não, Dimas, não mostra, não. Eu até falei, não, eu não vou falar nada, porque eu tenho uma visão por vocês. Agora, não interessa, a minha visão para vocês não interessa, não é importante. Eu não sou profeta, por isso eu não estou preocupado, né, em vocês me apedrejarem. Eu vou sair daqui são e salvo. Eu vou simplesmente compartilhar com vocês aquilo que eu sinto de Deus. Porque eu vejo o potencial. Eu vejo o potencial que vocês têm, irmãos. Pode ser que muita gente falou para vocês que vocês não têm condições. Olham o que vocês viveram aqui nos últimos anos. Né? Deus não está com vocês. Deus não é poderoso entre vocês. Mentira! Eu vejo muito potencial. Então, quando eu vejo IEL Blue, eu vejo IEL Blue. Não é IEL Itopava Norte. É o quê? IEL Blumenau. Vocês colocaram o nome da cidade nessa igreja aqui. Então, eu vejo isso aqui. Então, aqui temos a imagem de Blumenau. Eu fico assim, tão empolgado, assim, na verdade, intrigado com essa cidade, porque ela é tão... Eu não sei como vocês se acham, que na cidade é muito complexa. Cada vez eu ainda não sei como chegar no Progresso, ou ali no bairro da Velha, ou não sei aonde. Eu fico totalmente... E eu, normalmente, quando eu chego em um lugar, a Maura pode falar, confirmar isso, eu sei chegar de novo. Aqui em Blumenau, não consigo. Não tem jeito. Então, vocês têm um grande desafio, irmãos. E eu desafio vocês a olharem para essa cidade e olharem como é que, qual é a característica dessa cidade. Como é que, se vocês realmente querem estar presentes nessa cidade, não só nesse bairro, não só no Progresso, começarem a sonhar. Então, eu comecei a sonhar por vocês, tá bom? Então, aqui, vamos mostrar o sonho, né, que eu tenho por vocês. A IEL Blue, uma igreja presente nessa cidade. Então eu vejo isso aqui. Eu não sou daqui. Eu não conheço os bairros, né? Isso aqui é só uma ideia que eu tenho, né? Eu estou aqui porque eu acredito nisso, irmãos. Eu não estou aqui porque eu acredito que vocês vão encher esse templo aqui. Para isso, eu não estaria aqui, honestamente. Eu estou aqui porque eu acredito nisso ali. Isso aqui em 2030, 7 anos. Eu acho que isso é fichinha para Deus. E como vocês vão ter que desenvolver uma visão. Isso aqui é só para dar uma ideia, né? Talvez a visão de vocês é bem maior que isso, né? E eu quero encorajar vocês, por isso eu decidi hoje à tarde, eu vou mostrar. Porque eu acredito nisso. Então comecem a orar. Não é só para encher esse templo aqui, ou encher o espaço lá no Progresso. Vocês têm uma visão fantástica, uma missão fantástica. Vocês têm valores empolgantes. Agora é só viver. E para isso vocês vão ter que rever o conceito de igreja, o modelo de igreja. Então, nesse sentido ali, eu vejo 5 IEL Blue, né, em 5 bairros, e realmente talvez eu errei com os nomes, não sei, é até geográfico. Eu vejo um IEL Blue no Itopava Central, no Itopava Norte, no Garcia, no Progresso,
na Velha. Eu vejo 50 comunidades missionais que vivem esses valores, tipo exemplo do Fernando, né? Não só grupo familiar. Vocês entenderam? Igreja não é para a gente se reunir, é para a gente sair. A gente poderia falar até do Antigo Testamento, né? Que a visão ali é o quê? O mundo chegar para Israel e ver a glória de Deus. Era um conceito centripedal. Ou seja, o mundo ele vem para nós. Mas o Novo Testamento mostra um modelo centrifugal. Ou seja, fugir do centro, para fora. Presente na sociedade. Então sim, vamos orar que Deus encha esse templo aqui. Mas isso aqui não é o objetivo, irmãos. Se isso for o objetivo de vocês, eu vou sentar aqui e chorar. Porque isso não é de Deus. Encher esse templo. Não é a missão de vocês. Ou então vocês precisam mudar a missão. Tá? Então, participando de iniciativas missionais. 1000 pessoas. É fácil. Se a verdade ela começa a se encarnar, irmãos, isso atrai. As pessoas vão querer fazer parte dessa comunidade. Então isso exige transformação. Cada um de nós precisa começar a viver. Eu lá em Mount Dora, né, nos Estados Unidos, eu preciso começar a olhar e visitar os meus vizinhos de uma forma intencional. Desenvolver, na verdade, eu poderia ser membro aqui, né? Viver Jesus Cristo de forma nos meus relacionamentos, intencionamento. É isso que a Mara e eu queremos fazer lá. Então, é essa a minha oração por vocês e a minha visão que eu tenho para vocês. Eu acho que é só uma ideia, né, mas eu acredito que isso pode acontecer em 2030. Eu oro e eu acredito que em 2030, talvez eu tenha a oportunidade de passar aqui e realmente ver uma Yale Blue. Amém? Vamos orar ainda. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, porque o Senhor tem uma dor profunda no coração, por toda a tragédia que acontece. A gente viu aqui um exemplo que o Fernando compartilhou. Isso são realidades que pessoas vivem que não dá para... É difícil a gente pensar sobre a realidade que muitas crianças, adolescentes, jovens estão vivendo, Senhor. E nós estamos aqui sentando, nos reunindo de domingo a domingo nesse salão. E a tragédia continua, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa mobilizar essa igreja para que ela tenha coragem de preferência estar na comunidade, estar junto com essas crianças, junto com essas famílias que vivem esses dramas, e que o Senhor possa nos usar, Senhor, de uma forma de transformar vidas, mas o Senhor precisa nos dar essa dor. Precisamos sentir essa dor, precisamos enxergar esse mundo da forma como o Senhor olha. Então eu quero te pedir, Senhor, que as pessoas com as quais nós vamos encontrar amanhã, que a gente, de uma forma intencional, possa olhar para elas e ver nelas a tua imagem, que elas foram criadas na tua imagem, que o Senhor as criou, o Senhor Jesus morreu por elas na cruz. E que possamos estar preparados, Senhor. Não é trabalho que o Senhor exige de nós. Não é sacrifício que o Senhor exige de nós. Mas obediência. Estamos preparados para enxergarmos e capacitados para enxergar onde o Senhor está agindo. Nós estamos cegos, nós somos surdos. Nós não temos mais capacidade de sentir. Senhor, nos capacite, nos dê essa compaixão, essa capacidade de simpatizar, de sentir essa compaixão, que a gente tenha essa possibilidade de sentir essa dor e sentar e chorar.
Senhor, eu quero te louvar por essa igreja, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor colocou aqui nessa igreja. Tem tanta gente que talvez nem estaria mais aqui. Quantas vezes, talvez um ou outro já pensou em sair, ir para outra igreja, descansar, relaxar, porque não aguenta mais, porque está cansado. Senhor, eu quero te agradecer pela fidelidade de cada um aqui. Quero te agradecer pelo amor que eu senti, que as pessoas têm pela tua igreja, mas também pelo Senhor. Isso é muito importante. Eu quero te agradecer pela obediência que eu vejo no renovo, Senhor. Que o renovo, os líderes, a liderança dessa igreja, ela é sensível. Ela tem essa capacidade de ouvir a tua voz. Eu quero te agradecer que eu ainda estou aqui, que eu tenho a possibilidade de ainda estar aqui. Porque eu poderia não estar mais aqui, já há muito tempo. Mas eu quero te agradecer porque a liderança, ela topou esse desafio de caminhar de uma forma que está disposta a enfrentar a transformação, talvez as dores pessoais, as questões que precisam ser resolvidas, as feridas que precisam ser curadas. Obrigado, Senhor, que esses líderes realmente estiveram dispostos a enfrentar. Eu quero te agradecer por essa igreja, e eu tenho certeza que a igreja está orando por todo esse processo. Quero te agradecer pela fidelidade também. Eu quero te agradecer especialmente, Senhor, pelo pastor Werner e pela Gisela, que deram a essa igreja essa possibilidade de experimentar todo esse processo. Eu quero te pedir que o Senhor possa honrar a fidelidade, a coragem, a ousadia do pastor Werner. E que o Senhor possa abençoar o ministério dele. O Senhor conhece a nova etapa dele. O Senhor já preparou tudo para eles também, como família. Então nós queremos te louvar e te honrar e te engrandecer, Senhor. Nós te louvamos e te amamos. Em nome de Jesus, amém.